Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Estamos aqui para estudarmos mais um texto difícil no dia de hoje, hoje é quarta-feira, e o tema de hoje é Deus abençoa a mentira. Estou aqui olhando, né? Porque lendo o texto vai estar em Josué, capítulo 2, já deixa aberto aí. Mas Deus abençoa a mentira, a segunda parte. Ontem nós vimos a primeira parte, né? Não que pegamos, na verdade, dois textos. Ontem pegamos as parteiras de Hebreias, né? Em que elas aparentemente enganaram a Faraó, dizendo que as crianças já tinham nascido e elas não conseguiriam matar. E a gente estudou ali, viu os textos e viu que elas tiveram ali, fizeram o que era correto e a Bíblia diz que Deus abençoou. Então ali não houve mentira. Elas fizeram, seguiram até o pé da letra. Não, ele falou para fazer isso, mas não, não aconteceu isso, aconteceu aquilo ali. Aconteceu diferente. As crianças já tinham nascido. Então, se já tinham nascido, a ordem era para matar nas nossas mãos, mas já não estavam nas nossas mãos. E é lógico que a gente entende que elas foram fiéis ao Senhor nesse sentido. Por quê? Porque mesmo as mulheres tendo gerado as crianças, ninguém sai correndo com as crianças, né? A mãe acabou de ter a criança, o filho, não vai sair correndo. Então, mesmo que elas tivessem ido nas casas, a gente, no caso das parteiras, saberia onde elas morariam e provavelmente poderia ir lá e matar, mas não fizeram, porque falaram a Faraó, não, a ordem era para matar nas nossas mãos, a gente ajudando no parto, mas elas eram mais rápidas que a gente, elas geraram mais rápida do que a gente. Antes da gente chegar já tinha nascido. Então, é como se elas tivessem dito assim também: Deus, foi Deus que estava agindo. Então, quem somos nós para ir contra Deus? E Faraó ficou irado. Nos dias, mas lá, assista lá. Se você não assistiu, assista lá, porque você vai ter algumas informações a mais. No tema de hoje, nós vamos falar de Raabe, porque muita gente usa também esse texto para dizer que Raabe foi, vamos dizer assim, mentirosa, né? E Deus abençoou. Gente, com tanta coisa para a gente ler na Bíblia, muitas vezes a gente se concentra em algumas situações. Será que ela realmente mentiu? Outra coisa, Raabe era do povo de Israel? Não, porque não tinha prostituta no meio do povo de Israel. Deus proibia isso. Então a gente já sabe que ela não era diferente do texto de ontem, que a Bíblia fala das parteiras hebreias. Se é hebreias, era do povo. Mas Raabe não era, era prostituta. E morava e era de uma outra nação, porque não tinha, Deus tinha proibido, não existia isso, ou não deveria existir isso no meio do povo de Deus. Por que eu estou falando tudo isso? Porque nós temos que entender, né, Atos capítulo 17, verso 30, diz que Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância. Quando ele fala não levar em consideração, Deus não imputa, sabe? Deus não nos cobra se nós fizemos algo de maneira, vamos dizer assim, ignorante. Nós não sabíamos. Não quer dizer que foi abonado. Também não estou dizendo que ela errou. Então, eu já estou entrando para a gente explicar um pouquinho eu vou ler o texto e a gente vai explicar um pouquinho, mas eu já estou dando um pano de fundo para a gente começar a compreender também. Se você assistiu o tema de ontem, talvez você já vai começar a compreender o que eu estou querendo falar aqui. Será que ela falou? Será que ela não falou? Como é que é isso? Outra coisa que a gente precisa entender, queridos, que Deus não aprova o erro, jamais. Erro é erro. E se errarmos, nós precisamos pedir perdão a Deus. Podem vir consequências deste erro. Deus não vai simplesmente livrar as consequências dos nossos erros. Ele pode nos perdoar, ele pode fazer com que as consequências venham, ou ele pode fazer com que as consequências não venham.
Isso vai depender se realmente mudamos de vida. Porque muitas vezes a gente sabe que tem que fazer, pede perdão, mas o nosso coração ainda está tendencioso para fazer aquilo ali. Então, é com o dia a dia que o Senhor vai mudando a gente. Não se esqueça, Deus não leva em consideração os tempos. Então, quero já deixar dois pontos aqui. Deus não leva em consideração os tempos da nossa ignorância e que Raabe não era do povo de Deus. Ela passou a ser, porque ela aceitou pela fé, mas ela ainda não era. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor e nós vamos iniciar aí a mensagem propriamente dita. Bondoso Deus, Pai querido, nós estamos aqui orando a Ti. Nos ajude, Senhor, a entendermos como foi, como que aconteceu naquilo ali, naquele contexto. E uma coisa é certa, Senhor: o Senhor não é o pai da mentira. E o Senhor não abençoa a mentira, jamais. E muitas vezes nós erramos porque queremos mentir com medo de alguma coisa. Mas ainda assim, Senhor, se fizermos isso, nos ensine, nos mostre o que a gente deve fazer. Te pedimos e nos ajude a sempre falar a verdade, em nome de Jesus. Amém. Abra aí o livro de Josué, capítulo 2. Quando a gente lê o Josué, eu vou ler um pouco Eu li esse texto até no livro História dos Hebreus, está aqui. Na História dos Hebreus, ele mais ou menos fala aquilo que eu, ao estudar, entendi, dá uma ênfase, né? É um judeu falando, então eu fiquei pensando, o que o judeu fala disso? Será que ele fala que Raabe enganou, não enganou? Muitas vezes a gente diz que Raabe enganou, mas eu quero ler o texto assim, no geral. Eu vou ler até o verso 7, tá? Do 2 ao 7, e depois a gente vai destacar algumas coisas aí. Lembro que em todos os contextos, mesmo nesses aqui, que é coisas específicas, é algo ali, no próprio texto você vai encontrar recursos para você entender o que estava acontecendo, tá bom? Então vamos lá. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: Andai, observai a terra de Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Bem, complicado, né? Mas a Bíblia não faz questão de entrar em muitos detalhes, e quando eu li isso na história dos Hebreus, eles falam que é como se fosse uma pousada. É verdade que em muitos lugares, principalmente no passado, lugares de repouso tinha, infelizmente, né, serviços de situações assim, né, de serviços, vamos dizer assim, sexuais. Estou falando de tempos passados, né? Existiam os lugares mais nobres e existia esses lugares em que muitas vezes homens viajavam e sempre nesse daí tinha lugar para beber, lugar para isso. E note que os espias, eles saíram da onde eles estavam e foram entrar na cidade de Jericó. Mas eles entraram e ficaram ali, e repousaram na casa, né, dessa prostituta. A Bíblia não dá ênfase, porque obviamente nós entendemos também, não teve nenhuma situação ali constrangedora, tá? Apesar de você simplesmente imagine aí, pastor, fulano foi na casa da prostituta, dormiu lá. O que você, meu Deus do céu, não é assim que a gente falaria hoje? Foi o que aconteceu aqui. Mas nem a Bíblia, nem em outros lugares, quando você muda as versões, não tem nada. E pelo contrário, eu fiquei pensando assim, como é que eles foram na casa de uma prostituta? Bem, Flávio Josefo, ele entende que naquela casa seria como se fosse não é casa, mas se fosse também uma estalagem, um local onde pessoas repousavam, passavam a noite, algumas dormindo e algumas fazendo coisas erradas. Aí sim, de repente, ela, como a chefe, né, a prostituta aí, porque naquela época passada, por mais que existisse a prostituição, muitos dizem assim que prostituta
a prostituição foi o primeiro trabalho, o primeiro emprego no mundo. Eu já ouvi uma expressão assim. Não, não foi. O primeiro foi lavrador, né? Deus criou o jardim e botou Adão para lavrar e cuidar da terra. Então, o primeiro emprego do mundo, o primeiro trabalho do mundo foi lavrador. Não tem nada de prostituição. Olha como o povo é deturpado mesmo. Então, nesse contexto, eles pousaram ali. Olha o que aconteceu no verso 2. Então, se deu a notícia ao rei de Jericó. Lógico, viajante, tá? Esses viajantes foram dormir na casa, talvez não casa, mas um local aonde ela gerenciava, mas que poderia ser também aonde ela morava, tá ok? Nesse sentido. Então, ó, verso 2: Deu-se a notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui dois homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou o rei de Jericó dizer a Raabe, ó, o rei mandou uma ordem: Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Vamos parar e pensar aqui nesses 3 versos, porque a gente precisa entender. Porque a gente faz a leitura e assim, a gente acha que as coisas foram assim, muito rápidas, né? Deus criou o mundo em 6 dias. Pronto. Mas como é que foi assim? Haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre, sabe? Sim, mas a palavra haja luz foi rápida demais, né? Foi assim mesmo? E se o dia dura 24 horas, o que Papai do Céu fez o restante do dia? Ficou sentado na terra ali, esperando passar o pôr do sol? Sabe? Então, assim, relatos da Bíblia não é para para mostrar alguma coisa, mas não é uma intenção necessariamente de tudo que aconteceu. Então, aqui, por que eu peguei aquele contexto? Para mostrar que quando Moisés escreveu da criação, Moisés estava querendo dizer que Deus criou. Agora, todos os detalhes da criação tá além da alçada até de Moisés também, mesmo ele tendo revelação. E aqui, a mesma coisa. Olha só, a Bíblia diz que eles dormiram, né? Pousaram ali, dormiram ali e que o rei mandou chamar. Ora, se o rei mandou chamar, provavelmente aqui já é de dia. Então, à noite e de dia, porque durante o dia chegou a mensagem ao rei, ninguém vai acordar o rei de madrugada, obviamente. Chegou a mensagem ao rei dizendo: olha, pousaram lá pessoas do povo de Israel, está aqui. Vieram para olhar a terra e dormiram lá na estalagem, sei lá, de Raabe, lá onde Raabe cuida. Nesse sentido, tá? Foi lá. Aí o rei mandou dizer a Raabe, ou seja, ela, olha só, o rei mandou dizer a Raabe. Como é que você entende o rei mandou dizer a Raabe? Ela foi comparecer perante o rei? Não. O rei foi até onde ela morava? Também não. Então, provavelmente, o rei enviou guardas. Tá? Então, o rei enviou uma tropa até lá, a casa de Raabe, manda ela trazer os moradores. Os moradores não, né? Manda ela trazer os homens que vieram. Olha só a ordem. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar a sua terra. Note, os homens foram lá na casa dessa prostituta e recebeu a ordem: olha, manda os rapazes que estão aí. A Bíblia não diz que estão aí, a Bíblia diz que eles dormiram, obviamente, eles dormiram e provavelmente estavam lá, espiando que a terra e tal. Então, traga eles, né? Porque vieram espiar a terra. Olha a resposta dela. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens. Não naquela hora, óbvio, né? Era antes. Tá chegando os guardas, né? Sabe que tem gente estrangeira, sabe que não estão ali para brincar, estão olhando para espiar a terra. O que ela faz? Ela esconde, tá? Então, a mulher que havia tomado escondido os homens disse: É verdade, 2 homens vieram após mim e eu não sabia de onde eram.
Isso é o que está traduzido, ok? Só não sabiam de onde vieram. Porém, eu não, havendo fechar a porta, sendo já escuro, eles foram embora. Não sei de onde eram, e depois depressa, porque alcançareis. E fazeis subir ao eirado, perdão, e alcançareis. Então ela está dizendo: olha, eu não sei de onde eram, e depois, à noite, fechando a porta, eles foram embora, certo? Ela, porém, e ele diz: ó, vão, persigam ele, porque vão achar. É isso que ela está dizendo, nesse sentido. Ela, porém, fizera subir os rapazes ao eirado. O eirado aí seria um telhado, né, um terraço, e ocultar entre as canas de linho, que seriam as madeiras onde ficaria aí os ninhos. Provavelmente ela também costurava ou vendia pano, né? E havia disposto de ordem organizados ali no eirado. Foram aqueles homens, os guardas que foram com o anúncio do rei, né? Foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales de Jordão. Ou seja, aqueles homens foram então correr atrás dos espias em direção ali ao desfiladeiro do Jordão. E havendo saído após ele, fechou-se a porta. Ponto. Então, quando a gente entende a história, assim, olhando de maneira geral, só no contexto aqui, vieram os guardas dizendo: olha, traga os hebreus, né, que estão aí na casa de vocês. E aí ela, não, eles realmente vieram aqui, mas traduzido, né, não sabiam de onde eles eram, e depois fechou a porta à noite. Então parece que dá a entender que à noite eles fugiram. E persegue eles que vocês vão encontrar. E os guardas foram. Note, os guardas não entraram dentro da casa. Certo? E aí ela mentiu, pastor? E aí, no verso 8 diz: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Então, tem pelo menos mais uma noite que eles passaram lá. Porque isso aqui aconteceu, entendeu? Aconteceu no dia anterior, durante o dia chegou os guardas para ver, ela mandou o povo ir e eles ainda ficaram mais um dia, porque eles passaram ali a noite escondida. E aí ela começa a falar, né? Bem sei, verso 9, que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor caiu sobre nós, moradores da terra, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Gente, como é que alguém, eu fico pensando assim, como é que alguém que começa a elogiar a Deus, começa a falar das coisas de Deus, pode ter mentido assim como o pessoal fala? Eu fiquei realmente, foi um texto enjoado, porque eu li História dos Hebreus e li outras Bíblias, outras versões. E assim, é difícil, difícil. Como sair? Como entender isso? E aí, Deus não leva em consideração os tempos da ignorância. E eu fiquei assim, pode ser que ela tenha mentido, mas Deus não levou em consideração os tempos da ignorância dela, Deus perdoou e tal. Mas, queridos, quando a gente lê isso aqui, a gente percebe o seguinte: eh, ela, eu posso dizer para vocês, de acordo com o que eu vi aqui, que ela não mentiu. Ela omitiu algumas coisas. Ela intencionou algumas respostas. Sabe? Ela tinha uma intenção com as respostas, e nessas respostas, de desviar o foco. Obviamente que quando a gente lê traduzido, a gente entende isso, mas olha, o que ela fez, o nosso pai Abraão também fez. O mesmo sentido, no original, é o mesmo sentido de Abraão. Quando? Quando ele foi ao Egito, e lá no Egito, ele disse assim: olha, quando vierem falar com você, Sara, Sarai, né? Que naquela época era Sarai, diga que é minha irmã, tá bom? De fato, Sarai era irmã de Abraão. Ele casou com a minha irmã, mas era a esposa dele. Então,
Não, pastor, mas ele não mentiu, ele falou a verdade, só que ele não falou toda a verdade, não é isso? É, tanto é que a gente não chama Abraão de mentiroso ali. Raabe fez a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. No original é a mesma coisa. Só que, obviamente, você começa assim. Não, mas Abraão. E Abraão fez de novo. Depois de muito tempo depois, lá com Abimeleque, lá no. Ó, o primeiro foi no capítulo 12, depois no capítulo 20. Depois que o Senhor já tinha ido até visitar Abraão, falando de Sodoma e Gomorra. Então, depois de tudo isso, depois que Abraão deu dízimo, né, a Melquisedeque, recebeu bênção de Melquisedeque, depois de tudo isso, no capítulo 20, ele fala a mesma coisa. E o Senhor aparece em sonhos a Abimeleque e repreende: olha, ela é esposa e ele é profeta. Então não faça isso e ele vai orar por você, porque a praga já chegou. Então, assim, ninguém fala daquele contexto como sendo Abraão o mentiroso. Porque, de fato, ele não foi mentiroso. Mas ele, vamos dizer assim, fraquejou. E ele usou as palavras para tentar se defender. Queridos, olha só, quando nós temos o conhecimento de Deus, nós precisamos usar a Deus como nosso defensor. Abraão errou. Eu creio que Abraão errou. Quando você lê Patriarcas e Profetas, mostra que ele errou. Não fala que ele mentiu. Fala que ele errou em não ter confiado no Senhor. Ao ele dizer que ela era meia-irmã, ele estava querendo mudar o foco, porque ele sabia que os reis tomariam a esposa dele, por mulher. Ou seja, ele ia fazer a mulher dele virar uma outra mulher de outra pessoa, mas Deus não permitiu. Mas Abraão era o pai da fé, conhecia Deus, andava com Deus. Abraão não tinha que ter falado isso. Raabe falou meias verdades? Sim, a gente vai ver isso agora. Eu vou ler com vocês. Falou. Intencionou a resposta? Intencionou. Mas ela não era povo de Deus. Ela fez conforme o costume da terra, igual a Abraão. Abraão fez conforme o costume da terra. Até ficar com H, ele fez conforme o costume da terra. Mas percebe a diferença? Um serve a Deus, o outro conhecia a Deus, a outra, né, Raabe, conhecia a Deus, mas não era do povo de Deus. Então ela não tinha a mesma luz que Abraão. Não tinha mesmo, longe de ter a mesma luz. Não tinha, não tinha. Abraão era chamado de amigo de Deus, e mesmo ele sendo amigo de Deus, ele, em vez de dizer, ela é minha esposa, não, ela é minha irmã. E aí, quando viu, o faraó viu ele passando a mão na irmã. Olha, se é irmã, como é que ele está passando a mão nela? Não, porque ela é minha esposa. E eu ia casar com ela, sabe? Então, note que não, também não, Abraão não teve a intenção de enganar. Abraão teve a intenção de se livrar, com medo de morrer, porque era costume também. Mulher bonita, se era casado, muitas vezes matava o marido por causa disso. Vindo para cá, o que, que eu fiz? Eu procurei o texto para a gente entender o que, que significava no original. E aí eu marquei, sublinhei aqui o, as palavras que estão no original. Então eu vou ler com vocês só as palavras, porque aí você vai entender. Só as palavras, eu vou ler só as palavras. Eu não vou ficar traduzindo as palavras. Eu vou ler só as palavras que estão lá. Por exemplo, tem um verso lá grande, mas eu vou ler só as palavras que de fato estão no texto hebraico. E esse acréscimo, então, pastor, quer dizer que a Bíblia foi adulterada? Não, não, gente. Pô, gente, eu não estou aqui, ó, estou gastando aí 30 minutos, 20 e poucos minutos para explicar um versinho da Bíblia. Então, na hora de traduzir, você traduz uma palavra, traduz a outra, e para fazer o sentido, você tem que fazer uma ligação. Não tem jeito, o tradutor tem que interpretar. Mas então essa Bíblia aqui não é traduzida dos originais, é uma Bíblia interpretada? Não, ninguém entende como interpretado. Mas todo tradutor interpreta, queridos. Todos, todos. Isso é errado? Não, não é errado. Não existe isso. Até o Google, o senhor Google, ele interpreta e ele traduz.
As primeiras traduções, quem usava a internet do Google era muito artificial, era literalmente ao pé da letra. Agora não, ele traduz ao pé da letra, mas depois ele consegue entender e ele muda a tradução e tenta parecer mais próxima. Não é assim, queridos? Então, note, a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. Mas eu quero ler com vocês. Eu vou ler dos versos 4, 5, 6 e 7. Só nessa parte. Quero lembrar vocês o seguinte, que a resposta dela está nos versos 4 e 5. O verso 6 é o que eles fizeram, os guardas fizeram. E o verso 7 é uma explicação adicional do que os guardas já não sabiam, porque já tinham ido embora. E aí é quando ela vai lá em cima conversar com eles. Então vamos lá. Pegue a sua Bíblia e eu vou ler só as partes que estão no original, no hebraico, tá? Que já estão traduzidos, mas no original. Verso 4. Em vez de ser a mulher, porém, havia tomado escondido dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. No original é mulher, tomado, escondido, dois homens. Disse: homens vieram, sabia de onde. Vamos entender isso aqui. Olha a resposta dela. Os guardas perguntaram para ela. Então, a mulher, Raabe, a mulher, tomado, havia tomado. Então, a mulher, tomado e escondido. Isso está no original, mulher, tomado e escondido. Então, você precisa entender o que a mulher fez. Aí havia tomado e escondido. Mas vamos entender num sentido mais estreito. A mulher tomou e escondeu os homens que vieram. Os dois homens. E disse. Então, no original a mulher, vamos dizer assim, recebeu, tomou e escondeu, guardou os dois homens. Disse: os homens vieram para dentro. Quando ela fala aqui embaixo que os dois homens vieram a mim, não é dois homens, ela diz os homens no plural, né? Os homens vieram. Eles vieram. Esse é verdade que os dois homens vieram. Ela não fala que é verdade. É uma afirmação, lógico, que o tradutor colocou, mas vieram. Os homens vieram. Então o que ela está dizendo? Verdade. Verdade, os homens vieram. Mas no original os homens vieram. Aqui foi traduzido, porém eu não sabia de onde era. Porque o contexto dá a entender que ela está tentando enganar os guardas. Sim, ela está tentando não enganar os guardas, ela está tentando direcionar os guardas para um caminho diferente. Mas no original não diz que ela não conhecia. Literalmente ela conhecia. Ou pelo menos ela sabia. Então, assim, ó, mulher havia tomado e escondido dois homens. Disse: os homens vieram. Os homens vieram. No original, os homens vieram para dentro. Sabia de onde? No original, ela faz como se fosse uma pergunta. Sabia de onde? Ou seja, ela não responde. Ela fala, sabia de onde? Quando você fala alguma coisa, pastor, o senhor sabia disso? Eu sabia? Ou seja, muitas vezes eu estou querendo usar essa expressão para que você entenda que eu não sabia, quando na verdade eu sabia. Isso não é uma mentira. Isso é uma tentativa de alguma coisa. Mentira é eu não sabia. O senhor sabia, pastor? Não, não sabia. Aqui o senhor sabia? Eu sabia? Aí o que você tem que fazer? Que está me perguntando. Sim, pastor, o senhor sabia? Aí não tem jeito, aí eu sim sabia. Mas quando eu falo, eu sabia, com a pergunta, o que eu quero que você entenda? Que eu não sabia. Então, a pergunta, pastor, o senhor sabia? Eu sabia? Se você não falar nada, morre por aí, não morre? E aí o que eu vou achar? Ufa, me livrei.
É isso que Raabe está fazendo. No original, é isso que ela está fazendo. Eu sabia? Sabia de onde? Aí ela continua, para que não dê margem para que eles perguntem. Sim, você sabia ou não sabia? Para que eles não perguntassem, porque eles não perguntaram, aí ela continua dizendo o seguinte: olha só, trancando a porta à noite, já escuro, foram embora. Olha só, eles não dormiram na parte de cima. Então, imagine aqui, pastor, fulano entrou na sua casa? Vamos entender aqui. O fulano entrou na sua casa? Fulano veio sim. Mas eu sabia, né? Sabia de onde eles vieram? Sabia? Olha, deu a noite, eles abriram a porta, trancaram e foram. Foram embora. A questão é, foram embora para onde? Não, os guardas não perguntaram para onde foi. Os guardas aceitaram o que ela falou. Então, ela começou a omitir algumas coisas. Ela intencionou, porque quando ela fala, quando a resposta aqui, e ela fala, no original, ela intenciona. Então, imagina, eu moro num prédio e lá na parte de cima do prédio tem um terraço. Tem lá o terraço. As pessoas vieram na minha casa e depois eu coloquei elas lá no terraço. Eu coloquei, aí vem os guardas, vêm me procurar. Eu estou tentando mostrar para você o que aconteceu aqui no original. Olha, à noite eles foram embora, fecharam a porta. Aí a pergunta que deveria ter sido feita e não foi é: sim, pastor, você viu eles para onde eles foram? Porque quando você faz uma outra pergunta direta, sabe? E normalmente quem trabalha com polícia, trabalha com investigador, você não adianta você contar essas versões assim, porque o investigador ele vai direto. Sim, 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 pastor. Tá. Fechou a porta e foram embora, sabe? Como assim? Eles fecharam a porta e foram embora. E de fato, eles não fecharam a porta e foram embora? Foram embora. Mas o senhor sabe para onde eles foram? Se ela tivesse dito eu não sei, de novo, aí estava mentindo, mas ela não disse. Eles, na verdade, não perguntaram. Eles estavam aceitando a resposta dela. E para que eles não perguntassem, aí o que ela disse? Olha, eles fecharam a porta e foram. Lógico, olha só. Se as pessoas que eu trouxe para minha casa foram dormir no terraço, pastor, cadê eles que estavam dentro da sua casa? Não, realmente eles estavam na minha casa. Só que deu a noite e eles abriram a porta e foram embora. Só não disse que foi pro terraço, mas foram embora. Pastor, Abraão não disse, ela é minha irmã. Não, mas ela é esposa. Mas ela é minha irmã. Raabe fez, por isso que eu estou dizendo, Raabe fez a mesma coisa. Só que a gente diz que ela é mentirosa. E Abraão? Só que no Abraão não foi mentiroso, faltou coragem para dizer de fato a verdade incompleta. E aqui ela estava fazendo conforme o que ela estava tentando não mentir, tentando omitir, entendeu? Não estou querendo justificá-la, eu estou querendo que vocês entendam. Eu sei que a gente está gastando tempo aqui, mas a gente precisa gastar um tempo com isso aí para ver que não é. Então, ela foi, os guardas vieram, e aí, para que os guardas não perguntassem, você não viu mesmo para onde ele foi? Ela diz assim: ide após, depressa, porque alcançareis. Então, olha, os guardas estão na porta. Eles estão aí dentro? Olha, vieram, mas à noite, na escuridão, eles abriram a porta. Ela só me disse que foi para o terraço. Abriram a porta. Para que eles não perguntassem para onde ela foi, para onde eles foram, aí ela fala: é, considera o caminho, vão rápido, corra atrás dele que vocês vão achar.
Então, quando ela começa a dar essa ênfase, o que que os guardas vão começar a entender? Que eles correram pelo caminho normal, então, que eles fugiram da casa dela e foram embora. Porque ela falou, então, imagina o rapaz está aqui em cima, no meu terraço do meu prédio, e eu digo para os guardas, olha, à noite eles abriram a porta e foram. E foram. Agora, se vocês correrem atrás, vocês vão achar. Sim, correr atrás para onde? No terraço? Eu não falei pro terraço, eu falei para o senhor correr atrás. Aí eles vão para a rua correr atrás. Não, mas se ele for para a rua correr atrás, o problema foi dele. Eles foram para a rua. Eu não disse que eles foram para a rua. Eu só disse que eles foram. Entendem o que eu quero dizer, queridos? Então, assim, mentira, mentira não foi. Agora, omitiu partes da verdade? Omitiu. Omitiu. Para um servo de Deus, é assim que a gente deve agir, então, irmãos? Não. A gente não deve agir assim porque Abraão agiu assim e não deveria ter feito assim. Então, nesse ponto, Raabe, para a nossa luz, ela errou, errou. Não mentiu, ela omitiu. Mas ainda assim, queridos, um caminho de um cristão não deveria ser esse. Mas eu lembro a vocês, ela era do povo de Israel? Ela tinha a luz que Abraão tinha? Ou que eu e você temos? Então, eu pergunto para vocês, para que Deus vai deixar essa mulher ser destruída? Não vai. Ela, na luz que ela tinha, ela tentou fazer o máximo possível para não mentir. E isso é verdade. Ela se contorceu todo, fazendo com que os guardas entendessem, e aí os guardas foram atrás. Foram ao caminho do Jordão, aí ao Val do Jordão, ao desfiladeiro do Jordão. E ela disse: vai rápido que vocês vão encontrar. Ela só não disse para onde. Só que a intenção dela era justamente que eles corressem para o caminho do Jordão e não para o telhado que é onde eles estavam. Então, queridos, aí a Bíblia fala que fechou-se a porta, ou seja, os guardas fecharam a porta e foram embora. Se os guardas tivessem vasculhado ali, por isso que hoje você vê, hoje o povo faz isso aqui, assim de maneira, mas isso não engana inspetor, não engana a polícia, não engana investigador, mas aqui eles foram enganados, vamos dizer assim, deixaram ser enganados. Aí a gente fala assim, talvez se enganaram com as respostas, porque ela não enganou, ela intencionou. Eles se enganaram. Eles aceitaram as respostas e fizeram ali o raciocínio e seguiram o caminho. E aí o tradutor colocou. Note que o tradutor colocou aqui porque Raabe não era do povo de Israel. E de fato ela estava intencionando uma resposta. Note que para Abraão não tem o mesmo contexto. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. Imagina eu colocar aqui que Abraão mentiu ou que Abraão enganou. Não, Abraão não enganou, não mentiu, ele só disse meia verdade. Ele não disse mentira, olha só, meia verdade com mentira. Ele disse meia verdade, ele não disse a verdade toda. Raabe disse a metade da verdade. Ela não disse verdade com mentira. Verdade com mentira é mentira. Verdade com mentira, mais uma vez, é mentira. Agora, meia verdade é a verdade, não a verdade completa. É uma verdade que para o servo de Deus ele deveria falar mais detalhes, tá ok? E aí eu termino dizendo o seguinte, que no verso 8 em diante, aí ela, porque no verso 8 diz, quando eles se deitaram, ela foi ao terraço e disse, sei que o Senhor deu essa terra. E ela faz um discurso bonito. O Senhor entregou os reis de Og e de Bazã, sabe? E ela fala, o Senhor é o Criador dos céus e da terra. E ela pede, no verso 12, jura-me no nome do Senhor que, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, não menti,
Eu usei de misericórdia, eu poderia ter entregue vocês. Fiz de tudo para não entregar. Não disse que você. Eu não menti dizendo que vocês não estavam em casa. Eu apenas disse que vocês à noite foram embora. Para onde? Eu sabia para onde. Eu só não disse para onde. Então eu usei de misericórdia com vocês. Usem de misericórdia comigo também, com a minha casa, a casa do meu pai e tal. Sabe, queridos, eu termino essa parte, né, até porque já foi aí, já deu tempo. Sei que foi longo hoje, mas para a gente entender, Raabe não mentiu. Ela omitiu algumas coisas. Ela falou partes da verdade. Ela não contou toda a verdade. Mas eu lembro a você que ela não é o povo de Israel. Não era. Ela passou a ser. Ela acreditava em Deus, como Abraão acreditava em Deus. Ela errou nesse sentido do mesmo jeito que Abraão errou. Mas Deus não levou em consideração a ignorância dela. Agora, mentir de maneira intencional, como às vezes a gente lê, não, ela não mentiu de maneira intencional. Ela não foi igual às parteiras. As parteiras também, né? Não, a ordem era essa. A gente chegou, já tinha nascido, mas Raabe, de fato, ela não mentiu, mas ela omitiu. Então, quando você encontra assim, tá, você não mentiu, tá tudo bem. Eles entenderam errado. Entenderam porque quiseram, porque foram tolos, pode ser o que for. Mas para ela, que não era do povo de Israel, como eu vou cobrar ela com a mesma luz que Abraão tinha? Não dá, tá bom? Não faça nem como Raabe e nem como Abraão. Mas lembre, eu e você estamos mais para Abraão do que para Raabe. Então, não use de meias verdades. Peça sim Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que Deus dará sabedoria para nós, para a gente falar aquilo que deveria ser falado, sem falar nada demais, sem falar algo que possa comprometer. Toda a verdade. Cuidado com essa expressão. Eu vou falar toda a verdade. Jesus mesmo. Muito mais tenho para dizer, mas vocês não podem suportar tudo agora. Então, cuidado com falar toda a verdade. Mas também cuidado em omitir intencionalmente. Peça a Deus sabedoria para que você saiba o que fazer em cada situação da sua vida e eu na minha vida, tá bom? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, estamos aí terminando, foi aí em torno de 40 minutos hoje. É uma mensagem que poderia ser usada num sermão, num culto de sábado, mas nos ajude a entender que Raabe, ela na luz que ela tinha, ela tentou fazer o máximo possível para não mentir. Ela de fato omitiu muitas coisas, mas ela mentir, no original ela não mentiu. Por isso, Senhor, nos ajude a entender que o Senhor não leva em consideração os tempos da ignorância. Pelo contrário, o Senhor nos ensina o que a gente deve fazer. Agora, ajuda a mim e a todos que ouviram e vão ouvir essa mensagem a não agirmos com parcialidade. Nos ajude sim a falarmos a verdade, mas aquela verdade que o Senhor nos ensina o que devemos falar. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.